Seja bem-vindo a mais um À Mesa no restaurante da Associação Agrícola. Eu tenho o prazer de vos apresentar este mês o Dr. Walter Furtado, ele que é presidente do Conselho Económico e Social dos Açores. Dr. Walter, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Começava por pedir que me explicasse, no fundo, o que é o Conselho Económico e Social dos Açores. O Conselho Económico e Social dos Açores é uma instituição que está prevista no Estatuto de Política Administrativa da Região Autónoma dos Açores. Como sabe, é um dos pilares da nossa autonomia democrática, juntamente com a Constituição da República e com a Lei das Finanças das Regiões Autónomas. E lá, digamos, está prevista a criação deste órgão, que é um órgão independente, é um órgão de conselho, de aconselhamento do Governo e dos órgãos próprios do Governo dos Açores, é um órgão que tem como missão principal instituir o diálogo entre a sociedade civil e os órgãos de governo dos Açores, né? E por conseguinte é um órgão que funciona com base numa grande representatividade da sociedade açoriana. Lá estão representados praticamente todas as organizações da sociedade civil e dos parceiros sociais, incluindo também o governo, né? Este formato atual, que é um formato independente, né, resulta muito da vontade da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da Federação Agrícola dos Açores e da UGT, que mais tarde se juntou à ICOPA, que é, enfim, a Associação da Construção Civil. E eles propuseram, digamos, na altura, aos partidos e ao Governo, de que o Conselho que existia, que era o Conselho de Concertação Estratégica, de que eu também fazia parte como personalidade independente, de que o Conselho devia ter um formato diferente, ser, digamos, presidido por uma pessoa que não o Presidente do Governo dos Açores, que antes quem presidia o Conselho de Concertação Estratégica era o Presidente do Governo dos Açores, e mesmo uma personalidade civil, que fosse escolhida e que se autopropusesse e depois fosse aprovada no Parlamento Regional com uma maioria de 2/3. E pronto, e é isso. O Conselho é um órgão independente de aconselhamento e agora tem funções amplas, né? Nós desde logo temos competência de nos pronunciarmos sobre os planos de desenvolvimento da região autónoma dos Açores, sobre o orçamento. Temos, enfim, faz parte do nosso estatuto e da orgânica de planeamento dos Açores, nós somos obrigatoriamente ouvidos. Temos que nos pronunciar sobre a aplicação e a gestão dos fundos comunitários, não é? Sobre a relação da região com entidades externas à região ligadas ao desenvolvimento económico, sobre as leis laborais e sobre a concertação social. E por conseguinte nós temos também essa incumbência de, ao fim e ao cabo, é fazer a arbitragem e intervir, digamos, em possíveis plataformas de entendimento entre as organizações sindicais e as organizações patronais. E por conseguinte são competências amplas e que nós fazemos questão, digamos, em cumprir, não é? E no fundo o que eu queria saber é quem é o Dr. Walter Furtado e como é que ele vem parar a presidir o Conselho Económico e Social dos Açores em 2019? Bom, naturalmente isso resulta de um percurso de vida, né? Um percurso que começa na escola primária no Val das Furnas, depois vem para Ponta Delgada, para a Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, de seguida
consegue ter acesso a uma bolsa de estudos das antigas juntas gerais e graças a essa bolsa de estudos fui estudar para Lisboa, para o Instituto Comercial de Lisboa, fazer a secção de Economia e também parte do curso de Contabilidade. Concluído isso, fui para a Universidade, para o Instituto Superior de Economia, hoje ISEG, né, que era naquela altura fazia parte da Universidade Técnica de Lisboa. Enfim, tive a felicidade de chegar a monitor, depois assistente da Universidade. Quando era assistente da Universidade fui desafiado a regressar aqui aos Açores para fazer o doutoramento no nosso Instituto Universitário dos Açores e para vir dar aulas. Nessa altura, o diretor do Departamento de Economia e Gestão era o professor Monteiro da Silva e eu mais a minha mulher, depois de uma avaliação que não durou muito tempo, resolvemos regressar e vimos para os Açores em 1984. Né? E pronto, a partir daí tive vários desafios, nunca me desliguei da universidade totalmente, até há bem pouco tempo era membro do Conselho Geral da Universidade dos Açores, fui vice-presidente. É uma instituição que eu tenho muito carinho, a Universidade dos Açores, nunca me desliguei dela, mas entretanto fui fazendo outras coisas na vida. Fui para a banca, para a Caixa Económica da Misericórdia de Ponta Delgada, depois fui desafiado pelo Dr. Mota Amaral para fazer parte de um dos governos dele como secretário regional de Finanças e Planeamento, e que mais tarde se acrescentou à administração pública e depois regressei à banca novamente e ajudei a fundar o banco que era o BES dos Açores. Foi um banco de sucesso. No meio dessa desgraça toda que aconteceu ao Grupo Espírito Santo e ao BES, nós felizmente aqui nos Açores conseguimos não ser intervencionados pelo Banco de Portugal, nem sermos resolvidos. Fomos considerados um banco bom, né? E significou que os nossos acionistas nacionais e regionais, que são 13 Misericórdias e o Grupo Bem Saúde, continuaram sempre a ter a sua posição acionista. Mudamos de nome, mas o espírito sempre foi o mesmo e talvez foi esse percurso de vida que fez com que me desafiassem alguns partidos, sobretudo os chamados partidos do arco da governação, né, para me candidatar ao Conselho Económico e Social. Felizmente obtive uma maioria no primeiro mandato de 81,3%, no segundo agora mandato 91,2%. Não estava no meu horizonte candidatar-me a um segundo mandato, não é? Mas, digamos, o pedido de alguns parceiros sociais e também de alguns partidos políticos e dos seus principais líderes, e a situação muito difícil com que nós estamos a passar, fez-me refletir um bocado e pôr ao serviço da comunidade e dos Açores a minha experiência pessoal, técnica e profissional, e é isso que eu vou procurar fazer de uma forma independente, o melhor que sei. Naturalmente ninguém faz nada na vida sozinho, conto com o apoio dos parceiros sociais desde logo e também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e do Governo para facilitar o nosso trabalho, mas sempre numa base independente. Isso então faço sempre numa base independente e de concertação com os parceiros sociais. Precisamente por causa do seu segundo mandato e da percentagem que teve a quando desse segundo mandato, dizia que tudo faria para corresponder a uma tão ampla votação por parte dos representantes do povo açoriano. Por isso eu pergunto, quais são as prioridades agora que inicia este segundo mandato no CESA? Bom, desde logo a primeira prioridade que nós tivemos foi, dada essa situação um bocado atípica de termos um plano e um orçamento no mês de março, foi reunir o plenário e preparar todos os parceiros
quer para o Governo, mas sobretudo para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E por conseguinte, o primeiro desafio foi esse, conseguirmos fazer um parecer estruturado e pôr praticamente quase 80% dos parceiros sociais a responderem a esse desafio, que foi pronunciarem sobre esses documentos importantes para o nosso desenvolvimento, que são o plano, o orçamento e as orientações de médio prazo. Depois tomei posse na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, faz hoje exatamente uma semana. E então vamos desde logo instalar o Conselho. Instalar o Conselho significa convocar todas as organizações patronais ou de empregadores, também dos trabalhadores e outras organizações da sociedade civil, a designarem os seus representantes para podermos constituir o plenário. No plenário vou propor, porque é uma prerrogativa que me pertence a mim, propor novamente a eleição de 3 personalidades da sociedade civil açoriana independentes e que vão ser os mesmos 3 que estavam no último Conselho Económico e Social, já que são 3 pessoas de grande relevância na sociedade açoriana e com provas dadas. A doutora Teresa Tiago, que é da Universidade dos Açores, o doutor Fernando Diogo, que também é da Universidade dos Açores, é uma pessoa na área social e no combate à pobreza, também tem trabalho, e o doutor António Maio, que é uma pessoa da Ilha Terceira e com responsabilidades sociais, já esteve no Conselho de Ilha da Terceira, é presidente do Conselho de Administração do Conselho de Administração da Caixa Económica da Miscórdia de Angaduruísmo, conhece bem a economia açoriana e, por conseguinte, constituído o plenário, depois vamos ter que montar, dar posse às diversas comissões. À Comissão de Educação, à Comissão de Desenvolvimento Económico e à Comissão, digamos, também dos Assuntos Sociais. Essas 3 comissões instaladas, temos paralelamente também a Comissão Coordenadora. Vamos instalar também a Comissão Coordenadora e pôr a funcionar a Comissão Permanente de Concertação Social. Depois disso estar tudo a funcionar, vamos reunir a Comissão Coordenadora e preparar uma agenda de trabalho. E dentro dessa agenda de trabalho eu vou propor à Comissão Coordenadora para dar o seu contributo desde logo, para fixarmos. Mas há uma coisa que é um imperativo e que temos que fazer, que é inscrever na nossa agenda de trabalho os assuntos que temos que nos pronunciar. E sobre o que é que temos que nos pronunciar? Sobre as contas da região autónoma dos Açores, as contas económicas, sobre a aplicação dos fundos comunitários e, por conseguinte, uma pronúncia sobre a aplicação dos fundos comunitários, sobre o orçamento regional, é uma aplicação também do orçamento regional, e depois assuntos da ordem do dia que têm a ver com a concertação social e com a pandemia. Sobre os efeitos, temos que monitorizar, aproveitando o fato de termos presentes praticamente todos os parceiros sociais, vamos monitorizar os impactos da pandemia e eu depois dar conta disso ao Parlamento Regional e ao Governo dos resultados obtidos. Paralelamente, vamos pôr na nossa agenda alguns temas que são transversais a toda a economia e a sociedade açoriana. Eu vou recordar os do último mandato. Pode haver algum que pode transitar para esse ou não, mas eu depois deixaria essa responsabilidade ao plenário e aos membros da Comissão Coordenadora. Mas um tema como o despovoamento de algumas ilhas dos Açores, como o envelhecimento também de algumas populações de algumas ilhas, preocupa-nos bastante. Como também a qualidade dos nossos recursos humanos. Conseguinte, a capacitação dos nossos recursos humanos também é um tema que nos preocupa bastante. E, finalmente, um outro tema
que é transversal a toda a sociedade açoriana e a economia açoriana, que é a questão das acessibilidades internas e externas, os transportes interilhas e os transportes com o exterior. Então, um tema que nós, infelizmente, não conseguimos sequer tratar no último mandato, por causa da pandemia, mas espero que é um tema que tem toda a sua razão de ser, né? Dada a nossa natureza geográfica, arquipeplágica, de descontinuidade territorial em relação aos grandes centros, desde logo em relação ao continente português, mas também interilhas, faz com que nós possamos, em cima da mesa, essa questão dos transportes marítimos e dos transportes aéreos, que são dossiês que estão em aberto, não é? Nós temos aí esse problema entre mãos da SATA e eu acho que o Conselho Económico e Social dos Açores, através da grande representatividade que tem e representação, tem uma palavra a dizer também nesse dossiê, não é? Falava, e eu perguntar precisamente sobre os problemas que falava há uns tempos atrás, problemas de envelhecimento e de quebra de população. Que medidas há que achem, que medidas públicas há que acha que devem ser tomadas para que se atenue, pelo menos que se tente mitigar este problema a que se assiste nas nossas novilhas? Eu não vou inovar nada. Nós, no primeiro mandato, encomendámos um estudo e fizemos uma parceria com a Universidade dos Açores, mais concretamente com a Fundação Gaspar Frutuoso. Desta parceria nasceu um relatório importantíssimo e que tratou exatamente desses temas. 2 temas, um deles a questão do despovoamento e do envelhecimento e o outro tema a questão dos recursos humanos. Foram 2 relatórios com uma ampla participação e que foram amplamente distribuídos pelo Parlamento, pelo Governo, por todos os municípios, por várias instituições de solidariedade social e nós tivemos a preocupação de o partilhar pelas bibliotecas com quase toda a gente. E eu diria, vou um pouco retomar algumas das conclusões que foram foram apontadas nesse relatório. A primeira questão é de que não se resolve o problema do despovoamento das ilhas e do envelhecimento, mas sobretudo do despovoamento, sem criar condições atrativas nas ilhas que estão a ser mais fustigadas para fazer com que a população se realize e que se fixe nessas ilhas. E, por conseguinte, sem a criação de um mercado interno nessas ilhas e possibilidades de emprego, sem a oferta de emprego é muito difícil impedir que as pessoas saiam da ilha. Simultaneamente, sem condições básicas de acessibilidade a alguns bens e equipamentos sociais e culturais, também difícil se torna. Estou-me a referir a questões de saúde, estou-me a referir a questões de transportes, questões de saúde, questões de transporte e questões de educação, né? E, por conseguinte, sem resolver essas questões dos transportes, da saúde e da educação nessas pequenas ilhas, é muito difícil, a par do mercado interno, do emprego ao fim e ao cabo, é muito difícil fixar pessoas. E agora a pandemia vem-nos dar um instrumento acrescido e que se está a tornar fundamental e que também já naquela altura era apontado por esse relatório, que é a digitalização. Hoje em dia é possível fixar, não é necessário, nós estamos nos grandes centros para podermos trabalhar. Com boas condições de internet, com boas condições de comunicações, com uma digitalização adequada, é possível fixar quadros, pessoas que trabalham, por exemplo, eu tenho exemplos, não é? Conheço uma pessoa que trabalha no Banco de Portugal e hoje em dia está a trabalhar na Graciosa, no Banco de Portugal, em Lisboa,
pode trabalhar na Graciosa. O meu filho, eu tinha um filho, não é para nem ir para outra pessoa, trabalha no OCDE em Paris, neste momento está a trabalhar para vários países do mundo a partir de Ponta Delgada, não é? Mas também tem outros exemplos na Ilha Terceira. Pessoas como o meu amigo Joel Neto, está a escrever e fez a sua base na Ilha Terceira. E hoje em dia, aquilo que era assessor passou a ser o principal. O principal é a ilha. E o acessório é ir de vez em quando ao continente e outras partes do país. E por conseguinte, eu julgo que se houve coisa que nós aprendemos com essa pandemia é que uma digitalização e é possível hoje em dia fixar pessoas sem estarem nos grandes centros, né? E por conseguinte penso que essas são algumas pistas de reflexão. Evidentemente que há outras medidas estruturais e que são aplicadas no relatório, que é, por exemplo, os apoios à fixação e à imigração com o I. À imigração. Há ilhas que foram de tal forma depauperadas, ilhas que estão a ser tão penalizadas como o caso de São Jorge, o caso da Graciosa, com o caso do Pico, com essa questão do despovoamento, né? de que não se consegue só com a população açoriana. É preciso também criar medidas de fixação de imigrantes. E nós sabemos hoje em dia que há muita gente, muita população jovem e por isso muito fora, que até é descendentes de imigrantes da terceira e da quarta geração que estão disponíveis para regressar aos Açores. Do Brasil, né? Um exemplo do Brasil, mas também de outros países até inclusivamente europeus, da França e outros, e por conseguinte é preciso uma política de imigração, né? Uma política de imigração, que em relação a alguns países africanos, por exemplo, o caso de Cabo Verde, nós temos umas grandes relações afetivas, de insularidade e até de pontos comuns históricos, como, por exemplo, a caça à pesca da baleia, a imigração partilhada nas zonas da Nova Inglaterra, com comunidades cabo-verdianas, que é possível, e temos casos de sucesso aqui nos Açores, cabo-verdianos se fixaram aqui, e na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, não quero estar a particularizar, mas toda a gente sabe a quem é que eu me refiro, né? E de pessoas que é possível deixarem as suas ilhas e virem para os Açores, né? E por conseguinte, os resultados do relatório, que eu apelo novamente a serem relidos. Aliás, que agora começou uma nova legislatura, era importante, temos deputados novos no Parlamento, né? Era importante que esses deputados vissem e revisitassem esse trabalho que foi produzido pelo primeiro Conselho Económico e Social e mais designadamente pela Fundação Gaspar Frutuoso, né? Falávamos ainda há pouco sobre a pandemia. Em virtude da sua experiência profissional e do seu know-how, acho que será, se calhar, uma das pessoas mais indicadas para responder precisamente àquilo que eu lhe vou perguntar, que é: quando recuperarão os Açores depois de passada a pandemia? Nós iremos assistir a um desenvolvimento de forma paulatina ou será um desenvolvimento que demorará ainda algum tempo? Bom, eu desde logo a minha experiência resulta da minha experiência profissional, né? Eu fui executivo muitos anos numa organização e que tinha dezenas de pessoas a trabalhar, e colaboradores e num setor estratégico da economia açoriana que era preciso manter aberto. Nós nunca fechamos a porta, mesmo em plena pandemia, mas isso só foi possível pondo um plano de contingência e de resiliência em vigor. E, por conseguinte, um plano que era monitorizado praticamente todos os dias e ajustado, né? E, por conseguinte, nós, desde o primeiro dia de que vivemos com essa pandemia Covid-19, nós temos vindo a trabalhar nisso. E a primeira lição que nós temos é que esta pandemia, primeiro, foi um grande desconhecimento. Ninguém sabia bem o que era isso, os contornos que tinha, o alcance que ia ter, e fomos todos apanhados um bocado de surpresa. Foi preciso
há algum tempo para podermos reagir. E a reação foi feita na construção desse plano de resiliência. Mas depois foi uma ligação muito grande ao nosso sistema de saúde e às autoridades regionais e nacionais de saúde. E por mais ninguém. Por conseguinte, como se deve recordar, esse tema é muito permeável havia muitas pessoas a dar palpites, muitas pessoas a avançar com soluções e nós sempre privilegiamos aquilo que era as orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades nacionais de saúde e autoridades regionais, conseguindo não dispersar, não dar ouvidos a outras milhentas informações, quer das redes sociais, dos órgãos de comunicação e outras fontes que nos bombardeavam com informação, né? Isso foi muito importante. E depois nos apercebemos que isso era uma questão estrutural, que isso veio para ficar e que era preciso nós seguirmos à risca aquilo que as autoridades diziam, que era higienização, distanciamento social, lavagem das mãos, uso das máscaras. Isso foi fundamental no nosso comportamento e na maneira que nós trabalhamos. E, finalmente, uma coisa que enquanto membro, quer como presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, quer como cidadão açoriano, e quando me fui chamado a pronunciar-me, foi algumas vezes, quer em sede de concertação social e noutros pelouros, o testar. Por exemplo, eu fui sempre apologista de utilização, por exemplo, dos meios de controle da temperatura, por exemplo, e dos testes. Não percebia porque é que nós não exigíamos testes para vir para os Açores. Felizmente agora isso foi adotado e eu julgo que podemos mitigar, não vamos resolver tudo, mas podemos mitigar muito com essa história dos testes. Uma comissão açoriana de acompanhamento da pandemia, pequena e coesa, não permeável a pressões de conjuntura política e de interesses particulares. Eu acho que essa comissão tem que se colocar num plano acima dos interesses político-partidários e interesses de ocasião, que é fundamental. E, finalmente, um plano de vacinação, com o qual eu concordo, um plano de vacinação que seja um plano de vacinação eficaz e que respeite aquilo que está delimitado. Infelizmente, não ignoro que está sendo um grande revés esse plano de vacinação, né? Ele está andando, mas está andando de uma forma muito mitigada, muito lenta, e enquanto nós não imunizarmos uma parte significativa da população açoriana, vamos estar sempre muito vulneráveis. Porque os Açores, e essa é a mensagem que eu queria dizer, os Açores, por um lado, têm a sua proteção natural, que são as ilhas e a dificuldade das acessibilidades. Mas, por outro lado, tem uma fragilidade muito grande, que é quando acontece, quer dizer, a propagação é muito fácil em espaços pequenos. E, por conseguinte, enquanto nós não nos vacinarmos e temos aqui o máximo da população imunizada, nunca vamos poder ter respostas ao nível da economia e ao nível da sociedade robustas, né? Por exemplo, eu vejo com alguma dificuldade, por exemplo, há muita gente que fala agora fazer grandes campanhas de promoção dos Açores para dinamizar o turismo. Mas fazer grandes campanhas de turismo lá fora, sem termos aqui a nossa população devidamente imunizada, eu tenho muitas reservas em relação a isso, para não dizer que sou mesmo contra. Conseguinte, há que fazer nós temos que estar todos de acordo e fazemos aqui uma grande pressão no sentido de imunizarmos ao máximo a população dos Açores e de vacinarmos, né? Conseguinte, as vacinas têm que marchar a um ritmo mais elevado, né? Mas, por exemplo, eu sou daqueles que não compreendo porque é que os Açores não têm, porque é que as comunidades pequenas não têm um tratamento diferenciado.
Eu apoiei desde logo, fui dos primeiros e vi com muito bons olhos o tratamento de exceção que foi o alvo a nossa Ilha de Corvo, né? Acho que foi uma medida acertada, tem todo o meu apoio. Eu penso que as autoridades nacionais, e isso não é quebra de solidariedade nacional, não é querer pôr em causa a integridade nacional, não é ter nenhuma veleidade aqui de natureza não constitucional, para exigir e pedir de quem de direito para que os Açores, porque nós somos mais frágeis aqui, as coisas as nossas dificuldades são maiores. Há ilhas em que os nossos cuidados de saúde são muito difíceis, são muito precários, pronto, o termo é mesmo esse, são mesmo muito precários. E é importante que essas ilhas, principalmente essas ilhas mais pequenas e mais frágeis, sejam mais rapidamente vacinadas. E eu depois acabar na Ilha de São Miguel também, porque, repito novamente, se há aqui um grande surto, a possibilidade de multiplicação é muito grande, não é? E não há cortina, nem há cerca que ao fim e ao cabo, a nossa cerca é a ilha, não é? Foi alvo de muita contestação e também de alguma preocupação a extinção da Secretaria da Economia em 2012. Agora, com o novo Executivo, nós temos a Economia e Finanças juntas na mesma Secretaria. Qual é o parecer que merece da sua parte esta junção das Finanças e da Economia numa só Secretaria? Bom, eu já vivi fiz parte de um governo em que havia o secretário regional da Economia e o secretário regional das Finanças. E depois fiz parte de um governo em que a Economia já fazia parte das Finanças. E por conseguinte já vivi isso tudo. Bem, o que eu acho é que uma Secretaria Regional das Finanças bem estruturada, com boas direções regionais, é suficiente. Eu acho que nos Açores, nós quanto menos complicarmos e quanto menos simplificarmos o nosso modelo de governação, mais eficiente ele vai ser. Por conseguinte, eu julgo que não é criando muitas estruturas que nos tornamos mais eficientes. Aliás, eu penso que nós aqui nos Açores o que temos que ter é muita comunicação, é valorizar a sociedade civil. Conseguinte, valorizar a sociedade civil, e quando digo valorizar a sociedade civil, é valorizar o papel dos parceiros sociais, da Federação Agrícola, das câmaras de comércio, dos representantes das pescas, dos representantes do ambiente, das instituições particulares de solidariedade social, da Associação para a Igualdade de Género, dos jovens, e por conseguinte valorizar isso, haver um grande diálogo em concertação estratégica para ir reduzir ao máximo estruturas, e por conseguinte eu penso que esse governo vai ser avaliado e a avaliação que vai ter no fim não é por ter mais uma secretaria ou menos uma secretaria, é pela capacidade de resposta que vai dar aos problemas dos açorianos e da economia açoriana, e por conseguinte não vejo isso com muito maus olhos, o fato de se juntar a economia e as finanças numa mesma secretaria, não é? No fundo, era uma promessa do governo, uma racionalização do setor público empresarial, que também passa pela SEDEA. O que eu perguntaria é, acha que a extinção da SEDEA poderá provocar algum vazio na orgânica do governo regional, ou isso não está iminente? Bom, o que eu acho é que tem que haver aqui um sentido de equilíbrio. Não se pode estar a extinguir essas estruturas e, por conseguinte, essas empresas ou institutos, não é? E ao mesmo tempo engordar muito o governo, não é? Tem que haver um equilíbrio e por conseguinte fazer isso sem prejuízo de aumentar excessivamente também a máquina governativa. É tudo uma questão de bom senso, como digo, com boas direções regionais, com bons diretores regionais, eu acho que podem dar conta do recado, mas depende
do funcionamento e da própria orgânica do governo. Não é? Agora, o próprio governo também tem que dar um sinal de não excessiva gordura, não é? Não sei se está-me a perceber. E por conseguinte tem que se dar um sinal de não, quer dizer, porque senão ao fim e ao cabo o resultado final é o mesmo, não é? Evidentemente, do ponto de vista da dívida pública, isso já estava tudo consolidado. Hoje em dia já as empresas públicas, os institutos já consolidam a dívida pública na dívida pública regional. Antes é que desorçamentavam. Já não é possível fazer desorçamentação, né? Por essa via. Eu sou a favor de que todas as despesas, sou a favor, e quero que isso fique bem claro, sou a favor que todas as despesas e receitas relacionadas com a administração pública regional tenham um espelho no orçamento regional. Consciente, não haja desorçamentação. Eu acho que é a maneira de nós... Porque qual é o grande desafio que os Açores têm? Eu quero o desafio de ontem, o desafio de hoje e o desafio de amanhã. Que é, nós temos uma governação nos Açores e termos uma sociedade nos Açores a funcionar melhor do que na Madeira e do que no continente. Eles que me levem a mal, isso não. Eu acho que eles também devem desejar o mesmo, não é? E estão em tudo o seu direito. E para conseguirmos esse desiderato é preciso que nós ponhamos em tudo aquilo que fazemos grande qualidade e eficiência. Esse é que é o grande desafio. Conseguinte, e o controle orçamental e termos, digamos, ao fim e ao cabo, as nossas contas todas de uma forma transparente, é uma forma que contribui para melhorarmos a qualidade da administração pública regional. E, por conseguinte, eu sou a favor de que toda a expressão de despesa e de receita tenha um resultado no orçamento regional. E, por conseguinte, eu vejo bem que isso termine nisso. Evidentemente que há alguns serviços que eu acho que têm que manter de algumas empresas, por exemplo, o caso da EDA, enfim, o caso, por exemplo, seria o Serviço Regional de Estatística dos Açores. Eu vejo, por exemplo, que o Serviço Regional de Estatística dos Açores ganha uma autonomia maior, seja um instituto público, de maneira a não ser permeável e coisa. Não estou a dizer acabar com tudo, não. Até, por exemplo, criar, nesse caso, um instituto público, que era o Instituto Público de Estatística Regional. Instituto Público IPER, até já fica o nome. Instituto Público de Estatística Regional dos Açores, IPERA. Sou a favor disso. Mas agora o resto de coisas assim marginais, eu acho que só ficamos a ganhar que isso seja tudo inserido e faça parte, porque no fim e ao cabo essas empresas e esses organismos não têm a ver com as pessoas que lá estavam. Quero fazer uma distinção entre as pessoas que lá estavam e os serviços. Não estou a fazer nenhum juízo de valor em relação às pessoas que lá estavam. Estou a fazer é que é importante nessa fase em que nós nos encontramos que haja uma grande transparência orçamental. Não é? Durante muito tempo, e para finalizar, nós fomos uma região muito demarcada por desenvolvimentos na agropecuária. Depois da agropecuária seguiram-se os investimentos no turismo, que acabaram até ambas as áreas por competirem às vezes um pouco entre si. Nos Açores, na nossa posição geoestratégica, será a tecnologia e a ciência o futuro dos Açores? Não tenho dúvidas nenhumas com o nosso posicionamento insular, geográfico, aqui no Nordeste Atlântico, aqui espalhado por esses 9 bocados plantados aqui no Atlântico. O futuro é, de fato, as novas tecnologias, é a ciência, a investigação e a formação. Hoje em dia nós temos uma localização geográfica fantástica relativamente para conseguirmos ter grandes mais-valias ao nível, por exemplo, de setores estratégicos como a meteorologia. Nós estamos muito longe de explorar o potencial que temos ao nível da meteorologia. Como estamos muito longe de explorar o potencial que a oceanografia e os mares dos Açores podem representar no futuro dos Açores. Mas também as pescas, todas as pescas também, e as próprias comunicações, né? Por conseguinte,
Os Açores hoje em dia é um porta-aviões implantado, é verdade que já não tem aquela função física de ser porta-aviões clássico como era, mas em termos de comunicações está, eu penso que até a nossa posição geoestratégica hoje em dia é mais reforçada do que nunca. Nós hoje em dia temos uma posição geoestratégica, fala-se muito na questão da base das lajes e da posição geoestratégica que tínhamos antes da queda do Muro de Berlim. Eu estou convencido que hoje em dia a nossa posição geoestratégica é até mais importante do que era no passado. Temos que valorizar muito a nossa relação com as nossas comunidades. Nós somos um povo extraordinário. Temos comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, mas desde logo aquela forte dos Estados Unidos e do Canadá, mas também das Bermudas. O Brasil, o mundo imenso que é o Brasil. Nós temos as pessoas no Brasil localizadas em situações fantásticas, não é? Mas temos os açorianos a trabalhar na Finlândia, na Dinamarca, enfim, toda a parte, a gente em África, em todo o mundo, temos açorianos e, por conseguinte, esta rede, que é o povo açoriano espalhado pelo mundo, pode ser de um valor geoestratégico que está muito longe de ser explorado. Depois, evidentemente, eu não esqueço que a nossa Universidade dos Açores, que tinha que ter um papel e tem que ser repensada e refundida, quer dizer, a nossa Universidade dos Açores tem que ter um carinho especial e está sempre maltratada. O que se passou recentemente com aquela história do contrato e com o senhor ministro e ao fim de um ano, para não haver contrato, aquilo é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Senti-me tão mal a ver aquele, eu diria mesmo, triste espetáculo, não é? Triste espetáculo. Consciente, a Universidade dos Açores, de uma vez por todas, tem que ser encarada e também tem que ser repensada. Eu próprio também fiz parte do Conselho Geral, aprovamos um novo estatuto, digamos, refundimos cursos, uma nova orgânica, mas eu penso que tem que ser feito um esforço ainda maior. A própria universidade também tem que se internacionalizar. Aquela universidade tem tudo para ser um grande polo, uma grande universidade no meio do Atlântico, né? Mas também tem que ter apoios, né? Não é com aquele triste espetáculo que vimos há meia dúzia de dias entre o seu ministro e o seu reitor que a gente chega a parte nenhuma. Não se chega a parte nenhuma, né? E por conseguinte, a universidade. E finalmente, os nossos setores tradicionais, né? Que é a questão das pescas e da agricultura, tem que continuar. É verdade que o turismo é muito importante, vê catapultar os Açores para níveis de crescimento inimagináveis há uns anos, mas não podemos porque o setor do turismo é um setor muito importante, tem um efeito multiplicador muito grande sobre os outros, mas é muito dependente do exterior. A gente não pode pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Temos que, perfeitamente, ter aqui uma economia que seja uma economia multissectorial e multiespecialista. Não pode ser uma economia afunilada só num setor independente. E, finalmente, essa questão estratégica dos Açores, que devia ser um laboratório, que é as acessibilidades externas, os transportes externos. Então, os Açores têm que dar muita importância e jogar com a sua posição geoestratégica nessa questão da Europa, Estados Unidos, Brasil, China, África. A China fica, hoje em dia o mundo encurtou-se, está mais próximo, mas continua a haver barreiras. E os Açores, no meio dessas barreiras, pode ter uma posição geoestratégica central a desempenhar no futuro. E ficava-me por aqui. Dr. Walter Furtado, muito obrigada. Foi mais um À Mesa Com. Quanto a nós, vamos para o próximo mês.